Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, estamos então na nossa 10ª aula, em que nós estamos tratando aqui sobre o genitivo, especificamente tratando sobre o genitivo de aposição. Então, como tenho falado nas últimas aulas, estamos no nosso segundo módulo aqui do grego intermediário. Falando sobre aposição, se você está vendo esse vídeo aí e não passou pelas últimas aulas em que tratamos sobre o aposto lá no nominativo, então vale a pena a gente só lembrar aqui a ideia do que é aposto, certo? Aposto, geralmente no português, a gente pode explicar como algo que explica uma palavra subsequente a um substantivo, ou uma expressão subsequente a um substantivo que explica o substantivo anterior. Mais ou menos assim, como nós temos na palavra de Deus, Paulo, o apóstolo. Paulo, o apóstolo, nós temos o apóstolo, seria o aposto, porque na verdade Paulo seria esse substantivo principal e o apóstolo é uma expressão, na verdade, um artigo e um outro substantivo que estão aí relacionados a Paulo como aquele que é o apóstolo. Ele está em aposição porque no caso ele está explicando aí o que significa, na verdade, a quem está sendo relacionado esse Paulo. Não é qualquer Paulo, estou explicando quem é esse Paulo. Esse Paulo é aquele que é o apóstolo. Então, essa explicação subsequente, ela vem com essa força de aposição. Então, é um aposto à ideia aí de que Paulo está trazendo, né? Então, nesse sentido, é uma aposição. Jesus, o Cristo, a mesma forma. Poderia haver outros Jesus, mas Jesus, aquele que é o Cristo, aí não. Então, nós temos aqui o aposto de Jesus. Quando nós estudamos no português, a gente vê que aposto é tudo aquilo que dá uma outra atribuição ou explica melhor um substantivo anterior. Mas aqui, para os nossos efeitos, a gente vai entender assim como aquela expressão que vem ali subsequente. No caso, no grego, ela vem com o mesmo caso, o mesmo gênero, geralmente o mesmo caso, principalmente. Então, por essa razão, nós estamos tratando sobre a aposição e nós tratamos sobre o nominativo aposicional no módulo primeiro, em que nós mostramos ali quando o nominativo ele é explicativo de um outro substantivo. Agora vamos falar sobre isso da perspectiva do genitivo, que, como já temos falado, o genitivo tem uma grande amplitude de funções, né? Pode tomar várias funções diferentes em contextos diferentes, e uma delas é o aposto, e é sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Então, tendo explicado isso, vamos para a definição. O substantivo, no caso genitivo, ele se refere à mesma coisa a qual o substantivo está relacionado, ou seja, é uma explicação. É interessante notar que é uma equação que não é exata, certo? Não é a mesma coisa exatamente. É uma explicação que vem a somar, que vem a dar uma outra cara àquilo que foi falado anteriormente, mas não é exato. O genitivo de aposição tipicamente afirma um exemplo específico, certo? Que é parte de uma categoria maior. Essa é a questão. O aposto, no caso substantivo principal, ele é o geral, é aquilo que é maior. E o atributivo, e o aposto, o genitivo apositivo, ele vem como uma categoria, uma especificação, na verdade, desse todo maior. Tem um todo maior, Paulo, que é geral, ou apóstolo específico. Então, esse é o apóstolo
é uma especificação de um todo, um universo maior de pessoas chamadas Paulo no mundo inteiro, mas tem Paulo, o apóstolo. Então eu estou explicando quem é esse Paulo, delimitando, certo? Essa categoria maior pelo substantivo principal. É frequentemente utilizado quando o substantivo principal é ambíguo ou metafórico. Aí é que está a questão, né? Quando se tem um substantivo principal com uma certa ambiguidade, com uma certa ideia metafórica, conotativa, então o genitivo de aposição ele aparece, justamente porque o que é ambíguo precisa ser explicado. Então, se o apositivo ele explica melhor, ele vem a calhar nessas horas. Da mesma forma, o que é metafórico precisa ser explicado melhor, precisa se dar uma explicação melhor a isso, a essa metáfora, a esse sentido figurativo. Então, por essa razão, o genitivo de aposição vem bem a calhar para esse ponto. Então, kai semeion elaben peritomes. Então, e kai semeio elaben recebeu, semeion o sinal. Você lembra, por exemplo, da palavra semiótica ou polissemia. Semeion tem a ver com isso, né? Com sinal. Então, semiótica, né? A ideia de a visão dos sinais, no sentido do significado dos sinais. Enfim, é todo um ramo do estudo da linguística, a semiótica, mais ou menos isso aí, a grosso modo, certo? E a polissemia, poli tem a ver com muitos, e semia, a ideia de muitos significados. Então, semeion, a ideia de sinal, traz um pouco dessa ideia aí de semiótica e semia, de onde vem essas palavras aqui, certo? Então, elaben recebeu, semeion, o sinal, mas aí eu quero chamar a sua atenção especificamente para peritomes, da circuncisão. Peritomes, primeira declinação, eta sigma, genitivo, então, da circuncisão. Recebeu o sinal da circuncisão. Se eu falar recebeu o sinal, é um pouco ambíguo. É uma ideia que ficou aí, como é que eu posso dizer, que não ficou completo, ficou incompleto. Você não consegue entender se eu disser assim, ele recebeu o sinal. Então isso gera uma certa ambiguidade, uma certa falta de entendimento aí, de possibilidades. Na verdade, gera várias possibilidades de significação, e por isso mesmo eu preciso de uma explicação, preciso de um aposto. E o aposto vem com a ideia da circuncisão. A da circuncisão explica, tira a ambiguidade da ideia de sinal. Então, eu poderia falar de qualquer sinal. Sinal é um conjunto, uma categoria muito ampla, mas quando eu digo sinal da circuncisão, então estou explicando esse sinal, estou tirando a ambiguidade dessa ideia somente de sinal, que poderia confundir aquele que está lendo nesse sentido, certo? Então, aquilo que é ambíguo, aquilo que é metafórico, vai precisar de uma explicação, e geralmente, se estiver no genitivo, então será um genitivo de aposição, também chamado de genitivo epexegético, que dá essa explicação maior, ou genitivo de definição, justamente porque define a ideia de isto é, né? Então, o sinal isto é, a circuncisão, que é algo que a gente vai falar aí no próximo slide. Os próximos slides, melhor dizendo. Slides. Qual é a chave de identificação do genitivo de aposição? Nós falamos que o genitivo de aposição ele explica melhor, ele traz uma ideia mais explicada de algo que é metafórico, algo que é ambíguo. Até aí tudo bem. Mas como nós vamos identificar o genitivo de aposição? Como ele vai ficar claro para a gente? Bom, a chave de identificação será essa ideia aqui do que é.
certo? Então, todo genitivo de aposição pode ser traduzido com o de mais o substantivo no genitivo, certo? O de mais o substantivo no genitivo. Para testar se o genitivo em questão é apositivo ou não, substitui então a palavra de com a paráfrase o que é ou isto é. O sinal que é a circuncisão ou o sinal isto é a circuncisão são suficientes para nós entendermos que pode ser tratado assim, que isso pode ser traduzido dessa forma se a gente substituir o de por essas paráfrases ou por essas expressões. Se couber, então provavelmente é um genitivo apositivo. Se não couber, por consequência, então provavelmente não é, certo? Se não couber o isto é depois do substantivo principal, então provavelmente não é um genitivo de aposição. Então, Kai semeion ela ben peritomes e recebeu o sinal. E aí você inseriria aqui isto é. Recebeu o sinal, isto é, a circuncisão. Opa, faz sentido, porque para aquele contexto, o sinal teria que se referir possivelmente à circuncisão. Se geralmente é algo que se refere a um ponto que está no imaginário daquelas pessoas, então essa aposição faz sentido. O sinal, que sinal é esse que ele está falando? Ah, o sinal, ele está definido, né, com a ideia de o sinal, a circuncisão, o sinal, isto é, a circuncisão, o sinal que é a circuncisão. Enfim, você deve ter já percebido aí que esse isto é define aquilo que é o sinal e, portanto, é um genitivo de aposição. Ele cabe para essa tradução, então ele é um genitivo de aposição, certo? Muito bem. Prosseguindo aqui, nós temos a semântica do genitivo de aposição, que é diferente do genitivo de simples aposição. E é bom a gente explicar aí o que é isso, certo? Existem dois tipos de genitivos, já para a gente já começar explicando aqui. Existe o genitivo de aposição e existe o genitivo de simples aposição, certo? Simples aposição e aposição. Ah, professor, mas aí lá vem o senhor complicar, né? Já tem o genitivo de aposição e agora você está dizendo que existe o simples aposição e aposição. Por que não explica tudo como sendo um só? Porque todos os genitivos de aposição não são simplesmente de aposição. Tem que dividir mais ainda, duas categorias, genitivo de simples aposição, genitivo de aposição. Bom, essa é uma questão que realmente poderia ser feita, né? Por que a gente não simplifica? Mas existe uma razão para não simplificar. Então, às vezes, realmente, os gramáticos, eu confesso, eles complicam mais do que simplificam para a gente. Por outro lado, às vezes, eles facilitam para nós com as suas categorias. Por exemplo, o genitivo em simples aposição requer que os dois substantivos da construção estejam no mesmo caso. Então, isso já nos ajuda aí a identificar. Se estão no mesmo, aliás, o genitivo ele requer que os dois, o genitivo em simples aposição, tem que ser no mesmo gênero, aliás, desculpa, no mesmo caso. O genitivo de aposição requer que somente o segundo substantivo esteja no genitivo. Então, isso já faz uma grande diferença. Em simples aposição, os dois no mesmo caso. Em aposição, é aquele que requer que somente o segundo esteja no genitivo. Então, vamos lá. Kai euthontes eisten oikian eidon ton paidion metamarias tes metros autus, desculpa. Então, nós temos aqui, entrando na casa, viram euthontes eisten oikian, então aqui euthontes entrando,
Eis ten oikian, então você tem aqui eis ten oikian, na casa, lembra de oikian, oikos, a ideia de casa. Eidon, viram. Ton paidion, o menino. Metá com genitivo, tem a ideia de com. E Maria, Marias, tes metros autu, então a sua mãe. Sua mãe. Perceba aqui que você já percebe, você já nota aqui que o tradutor, no caso aqui a revista atualizada, já trouxe para a gente como um apositivo. Maria, isto é, sua mãe. Então aqui nós temos tes metros autu, Marias, genitivo, porque é metá com genitivo, tes metros autu. Então o que a gente tem aqui são é uma equivalência, né? Maria, isto é, a mãe dele. Maria, isto é, sua mãe. A Maria, que é a sua mãe. Então, nesse sentido, a gente pode traduzir sim dessa forma, Maria, que é a sua mãe, portanto, um genitivo aí aposicional, né? E aí a gente tem tratado aqui se é de aposição ou se é de simples aposição. Vamos seguir aqui. Então, a questão que se coloca aqui para a gente é a seguinte: nós temos alguma expansão de definições aqui para a gente pensar. Os dois usos, genitivo de aposição e o genitivo em simples aposição, podem gerar confusão. Que confusão é essa? Se o substantivo ao qual o genitivo está relacionado também estiver no genitivo e suspeita-se de aposição, então que tipo de genitivo aposicional é esse? Porque se nós temos dois substantivos no genitivo, eles podem ser tanto o genitivo em simples aposição como o genitivo de aposição. O de simples aposição requer que os dois substantivos estejam no genitivo. O genitivo de aposição requer que somente o segundo esteja no genitivo, mas ele pode também estar com os dois, não tem problema. O que ele requer necessariamente é que o segundo esteja. Então, o que o Wallace diz é que não é só uma questão acadêmica, há uma diferença substancial, para você não achar que a gente está só discutindo aqui o sexo dos anjos, né? Na verdade, existe uma importância aqui dentro dessa diferença, certo? Entre o genitivo de aposição e o genitivo em simples aposição, e por isso é necessário perceber essa distinção. Então, vamos lá tentar desenrolar isso aí. O genitivo em simples aposição, ele afirmará, então, o genitivo de aposição, especificamente agora falando do genitivo de aposição, ele afirmará uma categoria maior, certo? Então, ele nomeará um exemplo concreto ou maior que caia dentro dessa categoria. Então, aqui nós temos a terra do Egito, o genitivo, e a terra, o substantivo principal. Então, nós temos uma categoria maior e um exemplo aqui especificando. Da mesma forma, ele também pode ser ambíguo. O substantivo principal pode ser ambíguo e o genitivo ele clarifica a ambiguidade. O sinal da circuncisão. O sinal é ambíguo, mas da circuncisão aqui tira essa ambiguidade, ele clarifica. Ou então ele vai ser metafórico, e o genitivo, o substantivo principal, vai ser metafórico, e o genitivo vai trazer a metáfora para o plano real. Então, a couraça, no caso aqui, ela é uma ideia metafórica. A couraça de quê, né? Ele está trazendo uma metáfora que precisa ser explanada. E qual é essa explanação? Da justiça. O significado da couraça é que ela é a couraça da justiça. Então, o genitivo de aposição ou afirma uma categoria maior, ou é ambíguo, ou é metafórico, né? O substantivo principal e o genitivo vai ter essas funções aqui. Ainda falando do genitivo aqui de aposição,
nós temos que uma das razões principais para identificar um genitivo, assim como sendo de aposição, é que ele vai estar relacionado a um substantivo que ele pede para ser definido, certo? É como se ele dissesse assim: eu preciso ser definido para fazer sentido. A terra não faz sentido sozinho se eu não explico dentro do contexto. Então, a terra do Egito pede para ser explanado. A couraça também, da mesma forma. A couraça não faz só sentido sozinha se ela não for explanada dentro daquele contexto. Então, se utiliza de um genitivo, a couraça da justiça, e assim sucessivamente. Penhor, que penhor é esse? O penhor do Espírito. Então agora essa metáfora também foi explicada, essa ambiguidade também foi clarificada, enfim. Então, assim, a ambiguidade do substantivo, que ela já é trazida em si, ela é então dissipada com o genitivo. O genitivo tira a ambiguidade do substantivo principal. Então, usar essa construção traz, portanto, imagens provocativas, e isso que o autor, no caso Daniel Wallace, quer nos fazer lembrar. Couraça da justiça, ele utiliza esse genitivo para trazer uma expressão que traz uma imagem provocativa. Couraça da justiça é uma metáfora que pode ser muito bem, e é de fato em Efésios 6 ali, muito bem explorada, né? Porque é uma metáfora forte que demanda da gente uma certa explicação e também uma certa atenção. Da mesma forma, o penhor do Espírito, né? A garantia do Espírito é uma expressão aí que sozinha seria ambígua, mas a palavra do Espírito genitivo traz uma explicação para a ideia de penhor. Da mesma forma, o templo do seu corpo. O templo do seu corpo. Nossa, que impressionante, né? Nós temos o templo do corpo ali trabalhado, né? Ali colocado de forma assim tão clara. Então, os dois termos precisam um do outro para trazerem tanto a conotação quanto a denotação. A conotação, o seu significado figurativo, estão aqui: couraça, penhor, templo. E a denotação está no que vem depois, no genitivo, que clarifica o substantivo principal, da justiça, do Espírito, de seu corpo, que seriam então a denotação. Muito bem. O genitivo já em simples aposição, ambos os substantivos estão no mesmo caso, nós já explicamos isso, e o apositivo não nomeia, certo, um exemplo específico que caia dentro de uma categoria nomeada pelo substantivo. Então ele não nomeia. Tentando explicar isso um pouco melhor aqui para a gente, nós vamos aqui. Ele simplesmente não nomeia, na verdade ele só dá uma designação diferente. Ele não traz algo além, na verdade ele só dá uma designação diferente àquilo que é trazido. Então ele clarifica só o que é nominado e não vai nomeado, e ele não vai além disso, certo? Vamos colocar aqui em outra cor. Então clarifica o que é nomeado. Paulo, o apóstolo, é bem diferente de uma categoria maior, certo? Mostra uma relação diferente no restante da oração. Tal relação não poderia ser mostrada pelo substantivo principal somente. Então ele mostra uma relação diferente do restante da oração. Só a palavra Deus não traz uma noção totalmente completa que o autor possa dizer. Ele traz uma relação diferente do restante da frase. Deus, nosso Pai, nos ajudou. Deus nos ajudou, certo? Mas aí quando eu digo nosso Pai, isso traz uma relação diferente que a frase sozinho não faria. Então, Deus, nosso Pai, certo? Ele traz uma relação diferente do restante da oração para trazer significado a isso. Então, nós temos o genitivo em aposição e o genitivo em simples aposição. Se você ficou um pouco confuso com relação a essas duas questões, esses dois genitivos, na próxima aula nós vamos tratar sobre alguns exemplos que vão clarificar essa questão, ok? Então, que Deus nos abençoe e até a próxima aula.